abrir mão de tudo, que eu não beber, que eu não fazer nada errado, não mentir, eu vou se batizar. Não, mas isso é o Espírito Santo que liberta. Eu falei, tá certo, é o Espírito Santo que liberta, mas eu tenho que ter vontade, eu tenho que fazer como Eliseu. Às vezes nós temos que largar alguma coisa do mundo, algum impedimento, nós temos que abandonar. Eliseu, quando foi ungido por Elias, o pai dele era fazendeiro, ele tinha uma fazenda grande, ele conduzia, ele estava na 12ª junta de boi, e ele matou os bois dele, fez um churrasco com a própria madeira do arado, e deu para os vizinhos, para os pobres, para os ricos. Então Jesus, Deus viu graça no coração dele, porque Deus quer saber de pessoas que tenham compromisso com Deus, pessoas que querem buscar sinceridade mesmo, igual Jó. Então, eu sempre me refiro, muitos de vocês não conhecem, mas ainda nós vamos pregar sobre Jó aqui. Jó era um homem temente a Deus, e ele perdeu tudo, e Deus restituiu. Ali, voltando à igreja, eu continuei indo àquela casa, e aquele pastor, ele veio da igreja Deus é Amor, eles têm doutrina sobre a igreja, de andar bem vestido, e ali ele fazia a revelação. Deus falava, irmão, eu vejo o irmão soldando com uma roupa de soldador, uma máquina grande e uma peça, eu não sei explicar se é usina. Eu chegava aqui, falava para minha esposa, falava, tá bom. E eu todo dia ia na igreja. Um dia eu passei nessa pracinha, tinha 2 mulheres que vendiam salgado ali do outro lado. Eu vi que elas riram de mim. Elas falaram assim, será que esse homem não tem outra camisa? Todo dia ele passa aqui com a mesma camisa e a mesma roupa. E eu ia na igreja e eu escutei isso. Aí eu tinha vergonha, eu começava a atravessar a rua e passar do outro lado. Passaram-se alguns tempos, o pastor Edivaldo, a revelação dele se cumpriu. Chegou um rapaz e falou assim para mim, chamava Fernando, que conhece, falou, eu vou pintar um portão lá perto do shopping do calçado, lá onde tem um leilão, Viseu, lá embaixo, de frente. O senhor não quer pintar para mim? Eu falei, vamos lá, Claudinho. Chegou lá, tinha umas cantoneiras, uns rodízios, o portão não podia pintar. O homem falou, mas o senhor vem amanhã então, porque eu vou mandar soldar isso aí. Eu falei, mas o senhor não tem uma máquina de solda? Eu soldo isso aqui e já pinto. O senhor sabe soldar? Deve ser, vamos embora. Soldei e pintei o portão. Aí o Fernando trabalhava na Jet Tratores aqui, falou assim para mim, lá está precisando de uma pessoa para me ajudar, de auxiliar, e eu vou sair e depois você fica no meu lugar, mas o homem lá vai dar um teste do senhor, eu vou te ensinar, você vai cortar uma lâmina num trator ali da pá carregadora e vai trocar aquela lâmina, você vai soldar tudo de fora a fora, se passar, o senhor está empregado. Eu fui lá, fiz o teste e passei. O cara me fichou na carteira com R$ 1.100 e uma cesta básica. E tinha conta no banco, saúde, né, tudo. Convênio com saúde, tudo. E eu comecei a trabalhar ali. E certo dia eu estava de roupa, soldando com uma amiga e dentro de uma pá carregadeira que era de uma W33. Eu estava dentro. Era mais ou menos umas 2h30 da tarde, suando ali, soldando. Eu parei, olhei para o céu assim. Deus falou, ó, o que eu te prometi está aí, lembra da revelação? Que você estava soldando uma peça grande dentro. Caramba, não é mesmo? E ali para cá, minha fé foi aumentando. Eu falei, pastor, agora está na hora de batizar. Mas só tem você para batizar, vamos esperar um pouco, tem mais? Eu falei, não, eu quero batizar logo. Então vamos embora, amanhã nós vamos no rio e eu vou batizar o irmão. E fui lá e batizou ele. E dali para cá eu comecei a ver a graça de Deus. Eu fiz 6 meses naquele monte da cordinha, subindo 3 vezes por semana. Podia fazer sol, chuva, nada impedia. E ele ia e cumpriu. Quando eu terminei, eu já tomava conta da igreja, na porta, atendia as pessoas, era diácono. Ele falou para mim, vou ungir o senhor a presbítero. Falei, glória a Deus. Ungiu eu a presbítero, aí eu comecei a fazer a obra de Deus na favela, no aeroporto, por ali, e comecei a
a trabalhar. Mas com o tempo na igreja, eu vi que ele não tinha uma visão. Ele às vezes montou uma igreja em Batatais para outra pessoa, né? E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou trabalhar por conta na parte da igreja. E eu comecei a pregar num lugar, no outro sem ministério. Até que um dia Deus falou, olha, apareceu uma senhora que ia se aposentar e falou, ora para mim que se eu receber lá do NPS eu vou te dar 23 cadeiras para você. Eu orei por ela, ela recebeu e Deus fez a obra na vida dela, me deu 23 cadeiras. Eu comecei nessa cozinha aqui, a irmã já veio aqui, tinha 20 pessoas, 17, 23. E aí fomos passando e vendo que Deus começou a trabalhar na minha vida. As revelações do pastor, que dizia que Deus ia devolver tudo que eu tinha perdido, mas eu não tinha muita esperança. Esse emprego que eu tinha arrumado ali, aquele homem saiu, foi e montou uma empresa para ele. E eu estava ali trabalhando, ele falou, olha, o senhor vai trabalhar comigo que eu vou te pagar muito mais e melhor. Sai daí. O homem não queria deixar eu sair. Saí, fui trabalhar com ele. Trabalhei 1 ano de soldador registrado, ganhava um salário bom. Quando eles me mandaram embora, eu comprei essas máquinas de solda, furadeira, tudo novinho. MIG, solda, furadeira, tudo. E Deus me honrou, eu comecei a trabalhar e comecei a buscar Deus a cada dia mais. E dali eu comecei, peguei a GAN para fazer serviço, a empresa de ônibus leve traz, a Transpetete, e eu comecei a subir. E comecei a ganhar o dinheiro, de a pé eu comprei um carro, e a coisa foi sempre melhorando. Até que certo dia, como Jó perdeu tudo que ele tinha, então eu sempre falo que eu sou o Jó, hoje de Ribeirão Preto. Eu vi a viola em caco, para falar um português bem claro, porque nós na Bíblia aprendemos que colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, colocarão as mãos sobre os endemoniados e expulsarão demônios. E eu não sabia, minha esposa tinha nascido uma falha no coração, um sopro, e naquela época não se fazia o teste de pezinho, e ela começou a passar mal, fomos, fizemos exame, tudo no médico, até que ali foi um diagnóstico que ela tinha um sopro no coração. E ela foi, fez um cateterismo, o médico falou, olha, sua esposa tem 2,5 centímetros de abertura, e quando os rins mandam o sangue para o coração, está vazando, como se fosse você colocar o cavalete de água deu para vir na caixa d'água e você fazer um furinho com o prego. Então a água começa a sair ali e o resto vai para a caixa. E ela tinha tontura e começava a desmaiar. E ali o médico falou, mas nós vamos operar ela. E eu comecei a buscar Deus em oração, os irmãos que vinham aqui. Muitos falavam assim para mim, mas o senhor é pastor? Aqui na Bíblia não está escrito que colocarão as mãos sobre o enfermo e os curarão? Por que o senhor não ora para curar a sua esposa? Abandona isso, rapaz, Deus não está com nada não. Muitos falaram assim para mim, ou o senhor está em pecado, como falaram para Jó, abandona teu Deus. Então, e eu engoli aquilo ali e continuei orando a Deus. Um dia Deus revelou que ela ia descer a sepultura, mas eu não quis acreditar até, porque quando a gente está muito tempo, eu fui casado com uma única mulher só, 28 anos, eu conheci minha esposa desde menina e sempre fui ali fiel com ela, né? E sempre cuidei bem dos meus filhos e dela. E ali, certo dia, Deus revelou que ela ia descer a sepultura. Quando foi no dia que ela fez aniversário, dia 28 de fevereiro, né? Ela passou mal, era umas 7 horas da noite, foi para o hospital. Ali ela ficou internada 6 dias, no dia 3 de março ela faleceu.
aí. Antes disso, eu estava orando um dia e eu comecei a orar, antes dela falecer. E eu vi que tinha alguma coisa vindo assim no meu ouvido, mas eu não queria ouvir. Era a voz do diabo. Ele falou assim para mim: mas ele é enganador, o diabo veio ao mundo para roubar.